Pode o mundo ver Cristo em mim? Pode o mundo ver Cristo em você? Será que nós temos exalado um bom perfume, como Paulo disse aqui? Paulo era o perfume de Deus, conforme nós lemos lá, para que através de nós se manifeste em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Isso muda completamente a nossa compreensão, como eu estou dizendo aqui, a respeito do texto para vocês. O caminho, queridos irmãos, para o testemunho, ele não começa com poder, ele não começa com a força, ele não começa com a sabedoria, ele não começa com a inteligência, nem com a questão do certo ou errado. O caminho do testemunho começa quando nós somos conquistados por Cristo, quando nós somos derrotados por Cristo, quando nós somos capturados por Cristo Jesus. Aqui nós temos absoluta certeza que começa o testemunho. É aqui que o mundo começará a ver que em nós há algo diferente. Esse algo é com A maiúsculo, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Amados irmãos, assim como Paulo foi conquistado, ele foi derrotado e capturado por Cristo. E isso porque ele desejou no seu coração. Lembre-se que essa conquista, essa derrota, esse capturar, não veio pela espada, veio porque Paulo desejou. Paulo ansiou isto no seu coração. Assim como Paulo, todos nós precisamos dessa mesma experiência. Nós devemos desejar esta conquista. Senhor, conquista-nos. Senhor, derrota-nos. Senhor, captura-nos. Ele precisa ganhar as profundezas do nosso ser, amados irmãos. Ele precisa ganhar todo o nosso ser. E o que eu quero dizer com as profundezas do nosso ser? A nossa mente, a nossa vontade, as nossas emoções. Estas realidades que expressam quem nós somos, é a nossa essência, é a nossa pessoalidade. Essas realidades precisam ser conquistadas por Cristo Jesus. Sem essa conquista, não haverá um testemunho adequado. Sem esta conquista, se nós não formos prisioneiros de amor do nosso amado Senhor, nós não poderemos dar um testemunho adequado nesse mundo. E se nós olharmos, amados irmãos e irmãs, como tem sido o nosso testemunho diante do mundo? Será que o mundo tem visto Cristo em nós? Será que as pessoas têm visto que em mim, em nós, há uma realidade diferente? Essa é a pergunta que nós devemos levantar e responder para o nosso coração. E com certeza, Paulo compreendeu perfeitamente esta verdade. E ele se tornou um escravo de amor do Senhor. Agora é interessante que Paulo vai falar deste assunto de uma outra forma. Ele vai usar uma outra palavra tão forte como essa ele usou aqui. E vocês vão entender o que eu quero dizer. Vamos pegar Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Apenas o versículo 16. Dentro desse discurso maior, que envolve todo o capítulo 26, Paulo está reportando novamente a experiência que aconteceu com ele lá em Atos capítulo 9, quando ele teve aquele encontro com o Senhor, aquela luz fulgurante, perto do meio-dia, que o lançou por terra. Ele teve aquela experiência profunda com o Senhor. Então ele está novamente repetindo esta experiência diante do rei Agripa. Aí chega no versículo 26, capítulo 26, verso 16, é o próprio Senhor que está dizendo a ele. Vamos ler o versículo 15 e 16. Então perguntei, quem és tu, Senhor? Lembra-se dessa pergunta? Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí o versículo 16, que é o nosso ponto aqui. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso mesmo te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. É um texto maravilhoso. E aqui, novamente, a gente tem que tirar uma palavra para compreender a força do texto, como aquela palavra triunfo, quando analisada e cunhada sempre para os efeitos militares, já vimos qual foi
a ideia maior de Paulo ao usar aquela palavra, aqui da mesma forma, nós precisamos sacar uma palavra, e a palavra aqui é ministro. Se nós olharmos essa palavra, ministro, nós vamos entender alguém que tem um peso, uma responsabilidade de anunciar a palavra, daquele que tem o encargo de anunciar as realidades das Escrituras Sagradas. Mas se você for olhar lá no original, depois você vai pesquisar, essa palavra ministro que aparece ali é ruperete. E essa palavra, ela tem um significado muito interessante. Quando você olhar lá, você sabe o que o significado dessa palavra é remador inferior, ou remador de segunda categoria. Mas por que o Espírito Santo escolheu esta palavra? Paulo está dizendo, olha, o Senhor dizendo para Paulo, você será o meu ministro, você será o meu ruperete, você será o meu remador inferior, você será o meu remador de segunda categoria, de baixa categoria. É isso. Agora nós precisamos entender o contexto disso aqui. Aí se nós voltarmos lá no passado, talvez você e eu vimos em alguns filmes, aquelas galés, aqueles grandes embarcações de guerras. Então, nas laterais, eram providas de quê? Daqueles remadores. E todos eles eram escravos, condenados e prisioneiros. Era a mais baixa posição de um escravo. Porque ali ele estava acorrentado e estava remando. E na frente, vocês percebiam, quando vocês viram, ou se viram uma cena como esta, tem um batedor de ritmo, que era o acelerador, né? Se ele queria mais rápido, ele batia e os remadores tinham que forçar. E se um remador morresse, tira, joga no mar e põe outro. Então, esta é, de fato, a tradução dessa palavra. Paulo, ele se via como um ruperete, um remador inferior. Então, nós começamos a entender o que significa o caminho de um testemunho cristão. É verdadeiramente quando nós nos vemos completamente conquistados, derrotados e capturados por Cristo. Então, dentro daquela procissão maravilhosa triunfal, Paulo está se vendo como um prisioneiro, como um capturado, um derrotado por Cristo, sendo levado ao Capitólio Celestial, que é a presença de Deus Pai, pelo grande general Cristo Jesus. Esta é a verdade. Então, e Paulo, ele via assim que todas as pessoas podiam perceber o perfume que havia, o perfume do seu conhecimento. Então, para que nós possamos entender o que significa dar um testemunho adequado nesse tempo do fim, nós devemos entender o que Paulo tem a nos dizer. E ele mostra-nos aqui que, como ministro, ele não passava de um remador inferior, de um ruperete. E essa palavra, vamos pegar mais uma citação, aparece novamente no capítulo 4 de 1 Coríntios, no versículo 1. Novamente aqui tem a palavra ministros, ela está no plural, e vejam como que Paulo amplia o seu pensamento. Não somente ele, mas todos aqueles que estão à sua volta devem ter o mesmo coração. 1 Coríntios 4, versículo 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui está. A palavra ministros é ruperetes, novamente. Remadores de baixa categoria, remadores inferiores. E aqui está. Então, isso começa a nos mostrar qual que é o caminho de um genuíno testemunho cristão. Daqui a pouco vai ficar mais claro tudo isso que nós estamos dizendo. Qual que era a filosofia da vida do apóstolo Paulo? Não precisamos ir lá. Vocês se lembram que está escrito em Filipenses 1, 21? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira parte nós enchemos o peito para dizer, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí a gente vai perceber o quão agarrados nós somos a nós mesmos. O quão ainda nós temos vínculos com o nosso próprio ego não trabalhado. Para vocês terem uma ideia qual que era o pensamento do apóstolo Paulo, peguem esse texto, Efésios 3, versículo 1. 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
Lembre-se, ele estava, quando ele escreve essa carta, prisioneiro em Roma,